Olá, bem-vindos à nossa análise aqui no Concurseja. Hoje a gente vai, mergulhar num conceito que é chave no direito penal, a culpabilidade. Isso aí. Olá a todos. Temos, olha, bastante material sobre isso e a nossa missão hoje é tentar destilar o essencial, né? Para entender por que ela é tão importante assim. Exato. É como se fosse o terceiro degrau, né? Pra gente dizer que algo é crime. Primeiro tem a tipicidade, quer dizer, o fato se encaixar na descrição da lei. Certo? Depois a ilicitude, ou seja, ser contrário ao direito. Mas não para por aí, né? No mesmo. A culpabilidade vem pra perguntar: tá, mas essa pessoa que fez isso, ela pode ser pessoalmente responsabilizada? A gente pode censurar essa pessoa por essa conduta? É um filtro, assim, fundamental. Um filtro pessoal, então. Essa ideia de reprovabilidade pessoal. Como é que isso funciona na prática? O que define se alguém é culpável, afinal? Circunstâncias. Exato. Se era justo, era razoável esperar que ela tivesse agido de acordo com a lei. A teoria que o Brasil adota, a normativa pura, baseia essa análise em 3 pilares. 3 coisas indispensáveis. Ok, 3 pilares. Vamos a eles então. Quais são? O primeiro, fundamental, é a imputabilidade. Isso tem a ver com a capacidade mental da pessoa na hora do crime. Capacidade mental. Tipo, Ela tinha condições de entender o que estava fazendo era errado. E mais, ela tinha condições de controlar a própria vontade, de agir de acordo com esse entendimento? entendi. Entender e controlar. Exato. O Código Penal, lá no artigo 26, fala disso. Ele isenta de pena quem, por alguma doença mental ou por um desenvolvimento mental que não se completou ou retardado, era, no momento da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. E a idade entra aí também, né? Menores de 18 anos. Justamente. A menoridade penal para quem tem menos de 18 anos também é uma causa de inimputabilidade. Está no artigo 27 do Código Penal e reforçado lá no 228 da Constituição. Não tem culpabilidade. Ok. Capacidade de entender e de se controlar. Sem isso, já não dá para falar em culpabilidade. Certo. Qual o segundo pilar? O segundo é a potencial consciência da ilicitude. Aqui a pergunta muda um pouco. É assim: essa pessoa, mesmo sendo imputável, ela tinha possibilidade de saber, de compreender que a conduta dela era proibida pela lei. Ah, interessante. Não precisa ser um expert em lei, então. Não, de forma alguma. Não é um conhecimento técnico, sabe, de advogado. É a possibilidade concreta nas circunstâncias em que ela estava de ter essa noção, essa compreensão de que aquilo era ilícito, era errado perante o direito. E se a pessoa realmente não tinha como saber? Aí entra o erro de proibição. Se esse erro sobre a ilicitude do fato for inevitável, quer dizer, se qualquer pessoa naquela situação também não teria como saber que era proibido, aí o artigo 21 do Código Penal diz que isenta de pena. A culpabilidade é afastada. Entendi. Então, primeiro, ser capaz de entender e querer. Segundo, ter tido a chance de saber que era errado. E o terceiro, qual seria? O terceiro pilar é a exigibilidade de conduta diversa. Esse talvez seja o mais dramático, eu diria. Como assim? A gente analisa aqui se, naquela situação específica, concreta, era humanamente possível exigir que a pessoa agisse de outra forma. Dava para esperar que ela seguisse a lei naquele contexto extremo? Situações limite, então. Exatamente. O próprio Código Penal, no artigo 22, dá exemplos claros. Alguém que age sobre uma coação moral irresistível. Pensa numa ameaça tão grave, tão forte, que a pessoa não tem outra escolha senão ceder. A vontade dela é viciada. Perde a liberdade de escolha, né? Isso. Ou então, alguém que age em estrita obediência a uma ordem de um superior hierárquico, desde que essa ordem não seja manifestamente legal. Se a ordem parecia legal e veio do chefe, como exigir que o subordinado desobedecesse? Faz sentido. Nessas situações extremas, a lei reconhece que não seria justo exigir um comportamento diferente, talvez até heróico. Perfeito. Não se pode exigir o impossível. Nesses casos, a culpabilidade também cai por terra, não é crime. Então, recapitulando, imputabilidade, ser capaz,
potencial consciência da ilicitude, poder saber que é errado, e exigibilidade de conduta diversa, poder agir diferente. Os três precisam estar presentes, é isso? Precisamente. São cumulativos. Se faltar um deles, mesmo que o ato seja típico, esteja na lei e seja ilícito, contrário ao direito, não há crime, porque falta culpabilidade. Entendi a estrutura. E como isso se conecta com, sei lá, princípios maiores? Qual a importância disso tudo para o sistema de justiça? A importância é imensa. Primeiro, a culpabilidade é o que conecta o direito penal diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no topo da nossa Constituição, no artigo 1º. A base de tudo. Exatamente. E também ao princípio fundamental de que não há crime sem culpa. É o famoso nulum crimen sine culpa. Ninguém pode ser punido só pelo resultado que causou, objetivamente. Precisa ter essa análise subjetiva, essa reprovação pessoal. Isso evita que tipo de problema? Evita o que a gente chama de direito penal do autor, que é aquele sistema que pune a pessoa não pelo que ela fez culpavelmente, mas por quem ela é, pelo seu jeito de ser, pelo seu histórico. É uma garantia contra um julgamento moralizante e focado na pessoa e não no fato. Garante que o foco seja no ato e nas circunstâncias daquela pessoa naquele momento, e não em julgamento sobre o caráter dela, né? Exatamente. Garante a responsabilidade pelo fato, não pela pessoa. E na prática, no dia a dia do fórum, isso tem um impacto direto, por exemplo, na hora de um juiz fixar a pena. Ah, na dosimetria da pena. Isso. O artigo 59 do Código Penal coloca a culpabilidade como o primeiro critério que o juiz tem que analisar para definir a pena base. O grau de reprovação da conduta, a intensidade do dolo, a gravidade da culpa, tudo isso vai influenciar diretamente o quantum da pena. A quantidade da pena, o regime de cumprimento. Sim, buscando a proporcionalidade, uma conduta mais reprovável, com mais culpabilidade, tende até uma pena maior, uma com menor culpabilidade, uma pena mais branda. É um critério essencial para individualizar a pena. Faz todo sentido. É a análise individualizada garantindo uma resposta mais justa para cada caso, para cada pessoa. Sim, a culpabilidade funciona como essa ponte, né? Entre o fato objetivo, o que aconteceu, e a responsabilidade subjetiva. A possibilidade de censurar quem agiu. Garante que a resposta do Estado seja de fato individualizada, considerando as capacidades e as circunstâncias de quem praticou o ato. Então, acho que o grande ponto que fica dessa nossa conversa é que a culpabilidade é muito mais que um conceito técnico, né? É uma garantia de que o sistema penal não vai perder de vista o ser humano que está ali por trás daquela ação, com suas capacidades, suas limitações, as pressões que sofreu. Perfeita síntese. É exatamente isso. É o elemento humanizador do direito penal, talvez. Humanizador, gostei disso. E isso talvez nos deixe com uma questão para pensar, né? Como é que a sociedade e o próprio direito no seu dia a dia consegue equilibrar essa necessidade que a gente tem de ordem, de segurança, de proteger os bens jurídicos, com essa compreensão das fragilidades, das limitações humanas que a culpabilidade traz à tona? É uma tensão constante, imagina. É uma tensão constante e fundamental para a gente buscar uma justiça que seja realmente justa. Excelente ponto para a gente encerrar essa análise. Foi ótimo mergulhar nesse tema da culpabilidade hoje. Foi ótimo mesmo. É um tema central. Com certeza. E para quem nos acompanhou, esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear as ideias sobre esse pilar do direito penal. Fiquem ligados aqui no Concurseja para as nossas próximas aulas e análises. Temos muito mais conteúdo vindo por aí. Isso aí, pessoal. Continuem estudando. Até a próxima.